Graças a Deus. Hoje eu vim aqui cheio de temor, porque estava voltando do trabalho e eu falando, o Senhor não tinha ardido ainda no meu coração sobre essa palavra, mas o Senhor confirmou através do Alex, através do louvor. Então, quem tiver com a Bíblia, puder abrir, pode se sentar com vontade. Hoje nós vamos falar do Velho Testamento. Falar do Velho Testamento é sempre uma responsabilidade, né? Quem puder abrir 1 Reis 19, no versículo 1, tá? 1 Reis 19, versículo 1. A minha tradução pode ser um pouquinho diferente, mas os irmãos acompanham, tá? Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias: que os deuses me castiguem, se até amanhã, a essas horas, não houver feito da tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, de pertence a Judá, deixou ali o teu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto ou zimbro, pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei só eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias descobriu o rosto com uma capa, cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Então o Senhor disse: vai, volta por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás Azael, rei da Síria, e Ageu, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Amém? Essa palavra aqui, eu fiquei pensando e meditando nela, porque talvez aqui Elias era para estar muito feliz, para ele estar muito alegre, ele tinha acabado de sair de uma vitória, ele tinha feito talvez a maior vitória espiritual ali da história de Israel. Mas no Monte Carmelo, Deus respondeu com fogo diante do povo, os profetas
povo reconheceu ali que o Senhor era Deus. Só que ele não estava feliz. Após toda essa vitória, toda essa história que aconteceu, que eu acredito que todos os irmãos conhecem, veio uma crise na vida dele. Porque de tanto ele lutar, talvez ele se esgotou. E depois de longos períodos de luta, depois de muito servir, depois de muito se doar, depois de carregar pesos por muito tempo, ele clama ao Senhor, pedindo para Deus tirar a vida dele. Só que Deus cuida de nós quando a gente não tem força. Elias fala: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, lá no versículo 4. E esse basta, ele está dizendo que ele está esgotado, que ele não aguenta mais. E às vezes a gente se coloca no lugar de Elias também. Dali o que acontece? Elias foge para o deserto, sempre debaixo de um arbusto, de um zimbro, né, com uma árvore bem grande, que tem uma copa que faz sombra. Perde a esperança, fica ali exausto. Só que o mais impressionante é que Deus, quando chega ali, ele não repreende Elias. Ele não acusa Elias, ele não condena Elias. Mas Deus deixa ele descansar. E quando Deus deixa ele descansar, ele mostra que primeiro precisa cuidar do físico de Elias. O Senhor não cuida só da nossa mente, da nossa alma, o Senhor cuida de nós como um todo. E Deus envia ali o alimento, Deus envia a água. E o que me chamou a atenção é que Deus acorda ele 2 vezes para ele comer. Será que o Senhor conhece a gente ou não? Deus fortaleceu ali o corpo dele porque ele ia tratar a alma de Elias depois. E meus irmãos, Deus conhece os nossos limites. E nós somos humanos e temos limites. E graças a Deus que nós temos limites. Porque se a gente não tivesse, talvez nós faríamos coisas que não seriam muito legais. Deus sabe quando a gente está cansado. E o mais importante de tudo, Deus não exige perfeição de nós. Lá em Salmos 103, no versículo 14, fala uma coisa que é muito interessante da gente refletir. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Lembra-se de que somos o quê? Pó. Nós não somos nada. Tem gente que fala que nós somos poeira do universo. Nós não somos nada. Mas Deus cuida de nós de uma forma muito íntima e pessoal. Porque ele chega para Elias e fala: o que fazes aqui, Elias? E ele pergunta isso 2 vezes. Não porque o Senhor talvez não soubesse o que Elias estava fazendo ali ou o que iria acontecer, mas porque Deus queria ouvir Elias. Deus queria que Elias abrisse o seu coração ali para falar com ele. E uma verdade muito importante é que Deus não trata pessoas como números, por exemplo, numa empresa. Deus trata pessoas como filhos. E nós somos filhos e filhas de Deus. O mesmo Deus que governa o universo conhece a minha e a sua história. Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece os nossos medos, Ele conhece as nossas dores. Lá em Isaías 43, no versículo 1, fala uma coisa também que é muito importante da gente lembrar. Diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Não adianta a gente fugir, não. Nós somos do Senhor. E uma coisa que me
chamou atenção nessa história é que Deus nem sempre está no extraordinário. Deus está no ordinário da vida. E o texto diz que vieram um vento forte, veio um terremoto, veio fogo, mas Deus não estava ali. Depois veio uma brisa suave, um sussurro. Elias, ele havia visto Deus agir em manifestações grandiosas antes, no capítulo anterior. Agora Deus mostrou para ele que ele também age através da simplicidade, através de uma brisa suave. Às vezes Deus cuida de nós através de uma ligação, de uma visita, de um abraço, de um oi, tá tudo bem? De uma oração, de uma palavra, de um encorajamento. Mesmo quando a gente não ouve os trovões da tempestade. Deus, ele nos restaura para a gente também mudar o outro. E eu fiquei pensando sobre isso, porque por que será que o Senhor fala tanto de transformação? Será que é para parar em nós? A gente precisa ser canal para os outros irmãos também. E depois de restaurar Elias, Deus o envia novamente, Deus dá um novo propósito para ele, dá uma missão, e Deus lhe apresenta Eliseu. O cuidado de Deus, ele não termina em nós, ele passa por nós. Quem recebeu amor um dia, deve amar. Quem recebeu graça, deve oferecer a graça. Aleluia. Quem foi cuidado, deve cuidar. Ontem eu estava comentando com meu esposo sobre um vídeo que eu vi na internet de um senhor que estava pregando, ele estava contando o testemunho dele, e ele dizia que o pai dele ia para o culto. No final do culto, o filho dele, se prostituía, e ele ia até lá, falava, olha, dava meia-noite, ele falava, vou lá porque eu preciso buscar. Deus está falando comigo que eu preciso cuidar do que é meu, do que ele me deu. E aí ele ia lá até o local onde ele fazia todo esse processo. E quando ele chegava lá, até as outras garotas que estavam lá chamavam, né? E falavam assim, oi tio! Aí ele falava que o pastor estava indo lá. E na verdade ele estava indo buscar o filho dele. E o testemunho dele é muito forte porque através disso, desse momento, ele conseguiu resgatar o filho dele. E fazer com que fosse canal também para as pessoas que estavam naquele lugar. E às vezes a gente não quer ir até onde tem pessoas que a gente não gosta. Ou que a gente não se identifica. A gente quer ficar sempre nos nossos, né? No meio dos nossos. Mas Deus não é assim. Ele apresentou a graça dele para que a gente consiga chegar lá também. E apresentar ele para as outras pessoas. E como será que a gente pode cuidar de alguém? Através de muitas coisas. Mas a primeira delas é enxergar. Enxergar ao nosso redor, enxergar onde nós andamos, dentro das nossas casas. Porque às vezes a gente está ali, mas a gente não está vendo, não. E muitas pessoas às vezes sofrem em silêncio. E o cuidado ele começa quando a gente percebe isso. Em Provérbios 27, no versículo 23, fala que Deus procura ali conhecer o estado das suas ovelhas. Esforce-se, nossa, é difícil a palavra, para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Se Deus cuida, por que a gente não pode cuidar? E ali, Deus ouviu Elias. Nem sempre as pessoas precisam de respostas, né? Às vezes as pessoas só precisam de presença. Aquele pastor, quando foi buscar o filho dele, ele foi lá estar presente. Talvez é um lugar que ninguém queria estar.
mas ele estava lá. Muitas vezes a gente só precisa de alguém com um ouvido que escute. No livro de Tiago fala que seja todo homem pronto para ouvir. A gente sempre tem a ânsia de falar, a ansiedade de falar, mas será que a gente está disposto a ouvir? A gente precisa estar presente também, porque, como eu falei, nem sempre a gente tem a solução. E a gente não vai ter a solução do problema do outro. Mas a gente pode oferecer companhia, a gente pode oferecer um abraço. Em Romanos 12:15 fala que é para chorar com os que choram. A gente precisa demonstrar amor em atitudes. Hoje o mundo está muito frio. Muito frio. As pessoas passam pelas outras nas ruas e não se importam. E o amor bíblico, ele não é sentimento apenas, ele é uma ação. A gente precisa fazer algo. Em João 3,18 fala que a gente não pode amar de palavra, mas a gente tem que amar de obras e de verdade. Existe algo ainda mais profundo nessa história, que é Elias, ele estava cansado, mas nós também estamos. Elias, ele estava ferido, mas talvez algum de nós também esteja ferido. Elias, ele precisava de restauração. E nós também precisamos todos os dias. Nós não somos autossuficientes. Mas existe alguém maior que Elias. Elias dormiu debaixo de uma árvore para fugir da morte. Só que Jesus foi levantado em uma árvore para vencer a morte. Elias ali, ele recebeu o pão para continuar a jornada. E Jesus se tornou o pão da vida. Elias, ele foi fortalecido para continuar caminhando e Jesus se tornou o caminho. Talvez a maior mentira do inimigo seja que você está sozinho, que você não tem ninguém, que você nunca vai ser alguém. E talvez seja exatamente isso que Elias acreditou naquele momento, porque ele ficou com medo de morrer. Só tinha ele. Só que ele não estava sozinho. Talvez fisicamente ele estava. Depois Deus até acrescenta Eliseu junto com ele, mas naquele momento ele estava sozinho, ele achou que estava sozinho. Só que Deus estava com ele. A gente precisa aprender a chamar Deus para estar conosco. Todos os dias, independente de onde nós estejamos. E talvez alguém esteja aqui, hoje assim, ferido, sobrecarregado, sem esperança, pensando que ninguém percebe a sua dor. Só que Deus vê, Deus conhece e Deus se importa. Em 1 Pedro 5,7 fala para a gente lançar toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não diz que Ele cuidará, não diz que Ele talvez cuide, diz que Ele tem cuidado presente. O Senhor está sempre conosco. Às vezes a gente não está com Ele, mas Ele está sempre conosco. E quem será que sustentou a gente quando tudo parecia partido? Quem segurou nossa mão quando ninguém mais podia? Quem ouviu o nosso choro dentro do quarto, de porta fechada? Quem permaneceu quando todos foram embora? Às vezes a gente pensa nessas perguntas e tenta buscar pessoas. E talvez até a gente tenha algumas pessoas assim. Mas Deus nunca nos abandona. E aí, agora Deus faz uma pergunta. Quem será que está precisando do cuidado dele? Será que a gente precisa de uma ligação? Será que a gente precisa de uma oração? Será que a gente precisa de uma visita?
talvez Deus queira cuidar de alguém através de você. Que nós possamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus, para que a gente possa ser canal na vida das pessoas. E o maior ato de cuidado da história aconteceu na cruz. Nós estávamos perdidos e Cristo veio. Nós estávamos longe e Cristo veio. A gente estava morto através dos nossos pecados e Cristo veio. A cruz é Deus dizendo: eu vi a sua dor, eu não desisti de você, eu continuo cuidando de você. O túmulo vazio mostra que a dor não venceu. O pecado, a morte, o inferno não venceu. Jesus venceu. Aleluia. E lá em Salmos 23, versículo 4, fala que ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A nossa esperança não está na ausência de problemas, na ausência de lutas, mas a nossa esperança tem que estar na presença do pastor, que é Jesus. Aleluia. A nossa esperança tem que estar em Jesus. Quando a gente passa por situações difíceis ou situações que a gente sabe que não tem como o que fazer, a gente sempre tenta buscar uma lógica humana. Sempre tenta buscar uma situação onde nós mesmos conseguimos resolver aquele problema. Só que às vezes a gente não precisa resolver. A gente só precisa ir para Cristo. E às vezes a gente está na igreja e a gente, mesmo assim, tenta ser autossuficiente. A gente ouve de Jesus sempre, mas a gente esquece de ir até Ele. A gente esquece que quando a gente não tem força, Ele é a força. A gente esquece que quando a gente está ferido, Ele cura as nossas feridas. Em Mateus 11, 28, é um versículo que eu gosto muito, que fala: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor carrega os nossos fardos. Ele troca o nosso jugo para o dele que é leve. Às vezes a gente só precisa pedir para Deus. Deus só quer ouvir. E como eu falei, não significa que Deus não sabe o que você está passando ou que Ele não vê. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ter relacionamento com você. Quer estar próximo de você. E quando você sair daqui, lembre-se que nós fomos amados para amar. Que nós somos perdoados para perdoar. Que nós somos restaurados para restaurar. Cuidados para cuidar. Porque existe um Deus que cuida de nós. Existe um Salvador que nos ama. E Ele está aqui essa noite. E de toda essa história, eu fiquei pensando, né? Talvez ele poderia se sentir ali o vitorioso. Elias podia se sentir o poderosão, porque ele conseguiu sobreviver. Ele foi o que restou ali. Só que, por mais que ele tenha visto todo o extraordinário de Deus, ele poderia também ter se perdido, se ele não tivesse olhado para Jesus, para Deus, na verdade, né? Naquela época era Deus. Se ele não tivesse olhado para Deus, talvez ele teria se perdido. Poderia ter acabado com a própria vida. Mas ele resolveu confiar. E a gente precisa confiar. E confiança não é algo que acontece de um dia para a noite. Ou acontece de forma simples e a gente acorda e fala: pronto, eu confio. Não, é construído. A gente precisa confiar uma vez, confiar de novo, até o ponto que a gente nem se lembra mais. Que a gente possa sair daqui essa noite lembrando que tem um Deus que cuida de nós. Um Deus que está conosco, independente da situação.
Deus que, por mais que a situação seja mais difícil, que a gente não enxergue uma saída, Ele está conosco, que é o caminho. Amém?